Se você crê na imortalidade da alma, então você precisa responder a 10 perguntas que farei para você. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Como vocês sabem, nos últimos vídeos, nas últimas semanas, aí muitas coisas aconteceram. Tivemos live com Leandro Quadros, você pode assistir aqui. Foi muito interessante, nós conversamos sobre a defesa da fé. O que é uma apologética cristã? Como defender a sua crença sem ofender, sem de alguma maneira desmerecer o argumento da pessoa que acredita diferente. Então corre lá, assista, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Também vocês sabem, se você não sabe, então já assiste lá, que é o nosso debate. Tive um debate junto com o pastor Alexandre na rádio Mais FM 102,9, se não estou enganado, uma rádio cristã, e nós falamos ali sobre o estado inconsciente da morte. E dois amigos ali, o pastor Elias Soares e o pastor Paulo Sérgio, que fica aqui o meu abraço para eles defenderam a consciência após a morte. Eu defendo a inconsciência, ele defende a consciência. Né? Muito bem, eu quero reagir a algumas coisas aqui, só que eu quero fazer 10 perguntas. Se você que está me assistindo é imortalista, você acredita que a alma ela tem vida após a morte, nessa morte aqui na Terra, então você precisa sinceramente responder essas 10 perguntas. Aproveitando o final de ano, eu quero dar uma sugestão de presente para você ou presentear algum amigo. Entre lá na plataforma Minuto Profético Academy, que é minutoprofético.com, o link vai estar aqui na descrição. E adquira o curso Apocalipse Revelado. E nós vamos fazer aí um preço especial para este fim de ano. Se você, durante esse ano, não teve oportunidade de se aprofundar no estudo da teologia, da escatologia, de Apocalipse, eu tenho certeza que você vai gostar desse curso. São 9 módulos com mais de 25 aulas, onde eu trago para você de maneira simples, objetiva e profunda os capítulos, o entendimento dos capítulos do livro do Apocalipse. Lá você terá então essas mais de 25 aulas, você também terá material de apoio, são e-books e PowerPoints que você pode baixar e usar numa classe bíblica, numa pregação, em algum momento que você estiver fazendo ali uma evangelização. Eu tenho recebido vários feedbacks das pessoas que adquiriram e eu estou muito feliz e satisfeito porque esse produto, além de ser um produto espiritual que vai te ajudar a estar mais próximo de Deus, também tem trazido muito conhecimento e tirado as pessoas aí da simplicidade teológica. Então adquira ainda hoje, se possível, entre lá no site e adquira e faça essas aulas, esses módulos que foram preparados com muito carinho e muito profissionalismo. São 25 anos estudando teologia para trazer algo de bom e qualidade para você. Então dá um pulinho lá, adquira esse curso que eu tenho certeza que vai te ajudar a compreender as profecias bíblicas. Também na plataforma você vai encontrar materiais grátis. E eu vou fazer um resuminho deste vídeo e vou colocar lá na plataforma. É muito simples. Você vai lá em minutoprofético.com, se registre, coloca um e-mail, coloca ali uma senha que você queira memorizar para depois entrar na plataforma. Entrando lá, você vai ver vários módulos e um deles vai estar escrito módulo grátis. Entra lá e baixa os arquivos que você quiser. Antes de fazer as 10 perguntas importantes aqui que você precisa responder, quero falar algumas coisas sobre o debate que participei. O debate, eu montei uma estratégia. Qual é a estratégia que montei? A estratégia nada mais é do que questionar e perguntar sobre a crença das pessoas que estavam ali presentes, né? Então, assim, fica aqui uma sugestão. Para que você possa responder ou defender a sua própria fé, você precisa saber quais são realmente a crença da pessoa. Né? E eu queria entender algumas questões. E eu fiz várias perguntas, das quais eu não tive resposta. E algumas que eu tive resposta, elas não foram satisfatórias. Não pelo questão de que eu queria a resposta que eu desejava ouvir. É que eu queria uma resposta bíblica. Percebe isso?
Eu sei que às vezes a gente precisa montar um sistema filosófico para poder explicar uma questão. Eu entendo isso. Porém, precisa de uma base bíblica. Eu preciso ter uma base bíblica para que então eu possa montar uma resposta filosófica, mas com a Bíblia como base. Entende isso? Agora, quando a minha resposta é apenas na questão filosófica, conceitual, sem uma base bíblica, aí não serve essa resposta. Para mim, não serve. E eu fiz algumas perguntas, das quais eu vou repetir aqui e dizer para vocês quais eles responderam e não foi satisfatória a resposta. Então anota aí as 10 perguntas que você, meu irmão imortalista, se você acredita nesta doutrina da consciência após a morte, você precisa sinceramente responder com a Bíblia. E a primeira pergunta é uma pergunta muito simples de responder. O que é a morte segundo os imortalistas? A Bíblia diz que vida é o sopro de vida, o fôlego de vida, mas o boneco de barro. Então, juntos, eles passam a ser uma alma vivente, um ser vivo. De acordo com Gênesis mesmo, no capítulo 3, quando Deus vem dar a maldição, a sentença pelo pecado de Adão e Eva, diz que Adão viveria, mas o corpo dele voltaria ao pó e o fôlego voltaria a Deus. Isso a gente encontra em vários versos da Bíblia. O próprio Eclesiastes diz que o fôlego de Deus, ele volta a Deus e o corpo fica na terra. Então, nós entendemos que esse momento é um momento de inconsciência, porque a consciência só existe a partir do fôlego de vida, mas o boneco de barro. Então, a morte é o contrário da vida. Se a vida é existência, sentimentos, sensações, na morte há ausência disso. Porém, todavia, entretanto, quando eu fiz a pergunta para os meus debatedores, o que é a morte, o que define a morte, só no final do programa, em que um foi definir a morte. Então, a morte, eles começaram a definir o seguinte: existe a morte espiritual, existe a morte física e a morte eterna. Ok, está até definindo aí o que é morte, né? Só que quando você começa a definir muitas divisões de morte, você também precisa definir muitas divisões de vida. E nunca morte vai ser morte e vida vai ser vida. Sempre vai ter um tipo de vida, um tipo de morte, percebe? Então, o que nós queremos saber é o seguinte: quando Deus fala assim, ó, se você comer desse fruto, certamente morrerás, o que significa a morte? É a ausência da vida ou não? Então, a explicação foi que existem três mortes. A morte espiritual. Ok, eu até concordo que existe um afastamento das pessoas de Deus e existe essa morte espiritual, porque a vida espiritual é quando você está ligado a Deus, e a morte espiritual é quando você está afastado. Ok, né? Agora, a morte física, beleza. Então, o que é a morte física? É a morte do corpo. Eles vão dizer que é a morte do corpo, mas a alma não. Ela vai para Deus e fica viva lá em algum lugar, que eles também não souberam dizer aonde é esse local, né? E aí tem a morte eterna, que também não explicaram, porque a morte eterna, para eles, é a presença de vida, de sentimento, de dor durante toda a eternidade. Ou seja, não me definiram, não me responderam. Então responde você aí. De acordo com a sua crença da imortalidade da alma, o que é a morte? É apenas uma passagem de um lugar para o outro? Uma segunda pergunta importante para você responder é: em que momento a alma ela se torna imortal? Porque o conceito de imortalidade, ou imortal, que o único que possui a imortalidade é Deus. Deus é imortal por si só. Então, eles querem dizer o seguinte, que a alma, ela recebe, é um atributo que Deus dá a esta alma, a esse ser, né? Esta alma, em algum momento. Agora, então, eu fiz a pergunta: em que momento a alma passa a ser imortal? Então, vamos lá. Não, a alma sempre foi imortal? Não, não pode ser, porque Deus é o único por si só que é imortal. Então, em que momento que a alma passou a ser imortal? Aí, alguns podem dizer o seguinte, que a alma, em algum lugar no tempo, Deus já concedeu essa imortalidade para a alma, que ela então foi insuflada ou soprada no ser humano. Tá, essa é uma possível resposta. Só que aí a questão é, aonde está isso na Bíblia? Aonde tem a base bíblica para dizer que em algum momento no espaço e tempo Deus deu imortalidade para uma alma e soprou no ser humano? Não existe isso na Bíblia. Aí alguns podem dizer o seguinte, não, a alma se torna imortal
Quando o fôlego de vida ele entra no ser humano, então ali a alma se torna imortal. Vamos supor que isso seja então verdade, que a alma passa a ser imortal na concepção da vida. Então, se a gente pegar um embrião vivo, e congelar ele, esse embrião tem uma alma que é imortal? Então, assim, o que me interessa nem é a resposta filosófica, mas é o texto que dá base para isso. Em que momento a alma passa a ser imortal? Segundo os mortalistas que eu sou, a alma ou o ser humano, ele é imortal a partir do momento em que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, é colocado sobre ele a graça, ele se torna um salvo em Jesus, então esse está disposto, ou predisposto, ou predeterminado para receber a imortalidade. Então quando Cristo voltar, esse que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que estava predestinado a receber a salvação, então Jesus vai conceder o galardão, que é a vida eterna para esse que aceitou ele como Senhor e Salvador. Aí então, este ser, esta alma vivente, se tornará imortal. Isso nós encontramos na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que nós seremos incorruptíveis no retorno de Jesus, e não em um momento no espaço ou na concepção. Então a imortalidade ela é apenas dada ao ser humano com uma concepção divina. É um favor que Deus dá àqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a minha resposta. Mas aí eu pergunto para vocês, imortalista, em que momento nós seremos imortais? Porque se a alma é imortal e ela está vivendo em algum lugar, então já houve um juízo, já houve um decreto. Como isso? Responde aí. Uma terceira pergunta e fundamental que você, imortalista, precisa responder e que eu não tive essa resposta no debate é: se a alma, esse conceito filosófico de vocês, que existe consciência após a morte física aqui, onde existe na Bíblia um texto base para que explique que a alma é imaterial. Porque nós sabemos que nós seres humanos, tá? Criatura, nós temos consciência porque estamos ligados a esse corpo. E isso a Bíblia está cheio de versos bíblicos. Agora, em que momento esta alma imaterial é dita na Bíblia que esse ser, esse fôlego que volta, é consciente e é imaterial. E por ser imaterial também é consciente. Onde está na Bíblia que a alma é imaterial? Qual é o texto que vocês usam? Eu percebi que as respostas sempre são filosóficas e não possuem base bíblica. Isso é muito perigoso. Então você, imortalista que está me assistindo, se você acredita que a alma é consciente e ela é imaterial, em que texto da Bíblia nós podemos encontrar esta base? A quarta pergunta que você, imortalista, precisa responder para nós é o seguinte: como explicar ou como conciliar os textos do Antigo Testamento que diz que quando a pessoa morre, volta ao pó, elas estão inconscientes, ou seja, elas não louvam, elas não sabem de coisa alguma, elas não estão fazendo obra nenhuma. Isso está em Eclesiastes, está no livro de Salmos. Perceba, algumas pessoas dizem o seguinte: não, a revelação é progressiva. Eu entendo isso, e foi uma das respostas que um dos meus debatedores falaram, que o conceito doutrinário de morte não estava tão assim clara no Antigo Testamento. Eu não penso assim. Então, diz o seguinte: é uma verdade progressiva, o conhecimento da verdade ele é progressivo. Então, no Antigo Testamento, os escritores não sabiam muita coisa, Isso só no Novo Testamento que vai ser esclarecido. Mas olha, revelação progressiva é quando a revelação ela amplia um assunto, ela aprofunda um assunto, mas ela não vai contra aquilo que foi revelado. Se no passado diz, no Antigo Testamento, que a alma ela é inconsciente, que ela está ali sem fazer obra nenhuma, não tem sentimento, não tem dor, não tem alegria, não louva o Senhor. Agora, no Novo Testamento diz assim: não, esquece isso aí. Isso aí é no Antigo Testamento, eles não sabiam, os escritores do Antigo Testamento, inspirados por Deus, não sabiam, falaram a coisa bobeira, então agora a alma é inconsciente. Isso não é revelação progressiva. Isso fere frontalmente a crença da revelação progressiva. Então eu vejo o seguinte,
que o Antigo Testamento ele vai abrir a discussão e o Novo Testamento ele vai ampliar. Porém, todavia, entretanto, o Novo Testamento não pode ir contra. Vou dar um exemplo aqui. No Antigo Testamento diz que as pessoas estão ali inconscientes, eles foram para o Sheol, a sepultura, o lugar dos mortos. Aí vem Jesus e diz o seguinte, que Lázaro está dormindo. Interessante, isso não fere o que foi revelado no passado, da inconsciência. Outra coisa, vem Paulo e diz que nem todos nós dormiremos, também usa a mesma metáfora para a morte, porque na morte nós estamos inconscientes, assim no sono, quando você dorme, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Mas alguns vão argumentar o seguinte, não, isso é apenas uma maneira, é um eufemismo para acalmar as pessoas. Mas olha, o Antigo Testamento falou assim, Gabriel quando falou para Daniel que Daniel ia dormir, né, e que os mortos seriam despertados do sono com a ressurreição, então isso é muito claro no Antigo Testamento, e o Novo Testamento, Jesus fala, vou despertar Lázaro. O próprio Paulo diz que na volta de Jesus os mortos serão despertados, mas a Bíblia diz que os mortos serão despertados quando Cristo voltar. E vocês estão dizendo para nós que eles já estão despertados em algum lugar? Como conciliar isso? Se o Antigo Testamento fala da inconsciência dos mortos, e agora vocês dizerem que o Novo Testamento está dizendo de consciência dos mortos? A quinta pergunta que faço para vocês é uma pergunta até filosófica e histórica. A Bíblia, o Novo Testamento, foi influenciado pela filosofia grega? Sim ou não? Quando você vai na filosofia grega, a palavra Hades, o lugar dos mortos, eles acreditavam que ali havia a consciência. Só que quando você vai para a palavra correspondente, que é Sheol, que é lugar dos mortos, sepultura, biblicamente, no Antigo Testamento, é um lugar de inconsciência. Então perceba, realmente a Bíblia não sofreu interferência ou influência grega. A única coisa que a Bíblia fez, os escritores, os tradutores, foram usar palavras correspondentes, mas a filosofia é totalmente diferente. Porque Sheol, no Antigo Testamento, fala sobre inconsciência na morte. Logo, se usar Hades no grego, também é correspondente, é inconsciência no estado da morte. Já a palavra Tártaros, na filosofia grega, representa um lugar de punição para demônios e também de total consciência. Isso é o que os gregos acreditavam. Eu vou deixar aqui um material, você pode pesquisar aí, você mesmo pode ir no Google e digita lá, Tártaros, como que era a filosofia entendia a palavra Tártaros, o que é o Tártaros na filosofia grega. Quando você pega a palavra correspondente de Tártaros, é Guiena no hebraico. E na filosofia hebraica, Guiena é o lugar de sentença, destruição, e não de um estado eterno de sofrimento e sofrimento, sofrimento, como querem dizer. Percebe? Então, assim, eu creio que a Bíblia usou palavras correspondentes para a sua tradução ou para expressar a ideia, porém o conceito foi corrigido, enquanto a filosofia grega dizia de um Hades com consciência, o Sheol diz inconsciência. Quando a filosofia grega e a palavra grega Tártaros diz lugar de punição e de sentença eterna, duração, já vem a filosofia hebraica e bíblica diz sentença de punição, extinção, aniquilação. Perceba? A Bíblia, então, não sofreu influência grega, porém, todavia, entretanto, os cristãos que estão hoje interpretando a Bíblia estão usando conceitos gregos para interpretar a Bíblia. Isso é perigoso. Outra pergunta que fiz no debate e não tive uma resposta clara, mas fui até acusado de engessar o texto. A pergunta é simples. Jesus diz em João capítulo 14, que ele diz que ele vai preparar moradas, né, e quando ele preparar, ele voltará e receberá os discípulos, os seus, para estar junto com ele para sempre. Então perceba, se Jesus, que está no céu, e se as almas conscientes já estão na glória, como as pessoas dizem, então por que motivo Jesus vai voltar e vai então trazer eles de volta para a terra para ressuscitar e levar para eles, mas eles já não estão com ele lá? E aí disseram o seguinte, não, você engessou, porque eles estão já com Jesus, então Jesus agora vai dar a eles um corpo novo, então depois vai trazê-los de volta para o céu.
Mas isso não diz o texto. Jesus em nenhum momento diz, ó, vocês vão estar lá comigo no paraíso, mas aí nós vamos voltar aqui, e aí eu vou dar outro corpo para vocês, aí então vocês estarão comigo. Não é isso que o texto diz. Perceba que a base bíblica é totalmente diferente da explicação do conceito filosófico. Lembra no começo do vídeo que eu disse que quando você tem uma base bíblica e para explicar o conceito você pode usar até a filosofia, desde que a base seja coerente. Mas não há coerência em dizer que as pessoas já estão na glória e aí Jesus aqui na terra prometeu que quando ele voltar, ele ia receber eles para estar junto com ele. Mas espera aí, por que Jesus diria isso se os salvos já estão no céu? Então, alguém está errado aí. E eu tenho certeza que não é Jesus. Antes de seguir aqui para a 7ª pergunta, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, que me ajuda demais aqui, e faça seu comentário. Responda as 10 perguntas que estou fazendo para você. Deixa aqui no comentário. Eu quero ouvir a sua opinião. E dá um pulinho lá na plataforma Minuto Profético e adquira o curso Apocalipse Revelado. Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre teologia e escatologia bíblica. A 7ª pergunta que você, imortalista, precisa sinceramente responder é: se a alma é imortal e se a alma já está na eternidade, quer seja em algum lugar, qual a necessidade da ressurreição? Qual é a necessidade de então fazer essas almas voltarem para o corpo, para então ter um corpo indestrutível e imortal ou incorruptível? Não faz sentido, porque a Bíblia apresenta a ressurreição como a solução para a morte. Em nenhum momento diz que as almas estão lá e que voltarão para cá para então receber um corpo glorificado. Perceba que a ressurreição é a solução eterna para a vida. Mas vocês estão dizendo que a vida já foi resolvida com a alma eterna, né? E agora estão dando um jeito para conciliar com o texto bíblico, dizer que estão lá e agora tem que voltar para que o corpo seja revestido. Se a pessoa já tem vida eterna, já está na glória, para que voltar e ter uma ressurreição? Não faz sentido. Mas se você tem uma resposta aí plausível sobre o porquê nós precisamos de um corpo incorruptível, já que estamos na glória e a alma é imortal, então coloca aqui nos comentários. Quero ver a tua resposta, mas sem rodeio. Use base bíblica para responder isso. Qual a importância da ressurreição dos corpos, já que a alma é imortal? A 8ª pergunta também é muito simples. A Bíblia diz que os salvos terão uma recompensa, um galardão. Viverão eternamente com o Senhor. Isto é um galardão, uma coroa da vida que Jesus vai dar, uma recompensa para os salvos, ok? Isso está claro na Bíblia. Mas vamos lá. As pessoas que são infiéis, transgressores da lei, pisaram na lei do Senhor, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles devem ser punidos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a pergunta é: o ímpio também terá imortalidade? Ou seja, não é só os salvos, os justos que serão imortais, mas também o ímpio, o transgressor, o rebelde, aquele que rejeitou o Senhor Jesus, ele também vai viver eternamente, queimando, ardendo, sendo em estado de sofrimento? Então a pergunta é: os ímpios também são imortais? Então não importa o que aconteça, todos nós somos imortais e ninguém morre. É isso mesmo? Se você tem um argumento bíblico, coloca aí. Mas não esqueça que o salário do pecado é a morte e não a vida eterna. Como explicar isso? Penúltima perguntinha. No capítulo 21 de Apocalipse diz o seguinte: que a morte não existirá mais. Porque no capítulo 20 diz que a morte, o inferno foram lançados no lago de fogo, né, e foram consumidos. Pergunta: se Apocalipse promete, no capítulo 21, Deus promete que não haverá mais dor, pranto e morte, como então entender essa questão de morte eterna? Morte eterna é continuidade de vida eternamente? Você não crê na promessa que Deus fala que não haverá morte? Então vai ter? Então explica para nós nos comentários. Como entender isso? Eu não consigo entender. E a última pergunta, que para mim ela é um pouco incômoda, tá? E eu vou explicar por quê. Em Gênesis diz o seguinte, Deus fala o seguinte: se comer do fruto, certamente morrerás. Como eu expliquei no debate,
Isso é uma sentença jurídica, né? Porque eu fui interposto assim, né? Pergunta, pastor. Deus falou que você morreria hoje, que Adão morreria hoje, Adão e Eva, se comeres do fruto, morreria hoje, naquele dia. E aí perguntaram, e aí, eles morreram? Eu falei, não, eles não. Mas o cordeiro morreu no lugar deles. Né? E outra coisa, aquilo era uma sentença jurídica. Certamente digo hoje, ou eu te digo, certamente morrerás. Não é uma questão cronológica ali. Eu até fiz um exemplo com o ladrão na cruz, né? Porque lá Jesus fala assim, ó, certamente te digo agora, ó a sentença, olha a questão jurídica. Eu estou decretando, certamente digo agora, estarás comigo no paraíso. Então, tanto certamente morrerás, porque no dia de comer, o dia que você comer, certamente morrerás. Isso é uma sentença, mas não está dizendo que cronologicamente. Isso explica Gênesis, que Adão e Eva não morreu ali naquele momento, mas morreu depois, e também o ladrão, ele não foi ao paraíso, mas um dia irá, pelo decreto de Deus. Então ali não é a questão cronológica, é uma questão jurídica, beleza? Então vamos entender lá. Lá em Gênesis Deus diz, certamente morrerás. Aí vem a serpente e diz o seguinte, certamente não morrerás. A pergunta é, para você, imortalista, qual doutrina soa mais com espiritismo? Deus dizendo que a morte vai cessar ou a serpente, Satanás, dizendo para mim e para você que você não morre, que você continua vivendo, só que de outra maneira? Você prefere ficar com a doutrina de Deus, que certamente morrerás, ou com a doutrina da serpente, que você não morre? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, certamente morrerás. Então, meu irmão imortalista, não se ofenda com essas perguntas. Se você tem respostas bíblicas a esses questionamentos, pode colocar aqui nos comentários, que depois eu vou reagir a um outro vídeo aí respondendo e argumentando com você. Eu tenho certeza que fazendo dessa maneira o debate vai ser saudável. E você, mortalista, que concorda com o que eu estou dizendo aqui, manda esse vídeo para um amigo que tem dúvida sobre o assunto. Não vai jogar lá no grupo lá da família para dar briga, não é essa a questão. A intenção aqui é crescer e estudando. Nós não somos o dono da verdade, mas estamos buscando a verdade. E a verdade, ela se encontra questionando as coisas. Claro, questione com educação, com equilíbrio, né? Não vai ofender as pessoas porque o coraçãozinho fecha e aí vai dar briga, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença aqui constante comigo. Já deixe o seu like se você gostou, se fez sentido para você, se inscreva no canal, assista os nossos últimos vídeos, tá certo? E também vai lá na plataforma minutoprofético.com e baixe o nosso conteúdo gratuito. E claro, adquira o curso Apocalipse Revelado com preço especial de final do ano. Deus te abençoe. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!